Ladislau Dobor, economista, professor da PUC de São Paulo. Oi, Ladislau. Boa noite. Está na escuta aí já? Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem, Ladislau? Já estamos conectados. Muito bem. Ladislau, eu já vou te passar aqui alguns dados que a gente coletou aqui. Fizemos uma pesquisa e eu inicialmente até pensei que fosse fake news, mas aí depois realmente eu vi que é verdade mesmo. Eu queria que você comentasse, que é o seguinte: bom, em tempos de pandemia, né, crise econômica, onde aí muitos setores da economia estão sofrendo, né, muitas perdas. Tem um que está indo muito bem, né? A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais divulgou estatísticas sobre a movimentação dos fundos financeiros no Brasil em junho, referente ao primeiro semestre de 2020. Aí o patrimônio líquido total dos fundos é superior ao registrado no final do ano passado, passou de 5,42 trilhões, eu falei trilhões de reais, para 5,44 trilhões de reais. Portanto, nos últimos 2 anos e meio também, o crescimento foi de 21,6%. Esse valor, 5,44 trilhões, corresponde a 80% do PIB do país. Aí que eu tomei um susto, falei, será verdade? Mas a gente viu, né, de acordo com essa pesquisa, que realmente é real, são reais esses números, né? Os fundos de ações tiveram ganhos de mais de 40% só no primeiro trimestre de 2020. Bom, queria que você falasse, analisasse esses números, Dobor, que inicialmente eu pensei realmente que fosse mentira, mas é verdade. Pois, quem dera que fosse mentira, viu? Na realidade, é o seguinte, na base está um sistema de dreno que a gente chama hoje internacionalmente de financiarização. Não é só no Brasil, tá? Só que no Brasil adquiriu umas dimensões simplesmente grotescas, né? Eu peguei a ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, e não é nada de gente de esquerda, coisa não é, executivo de finanças, gente, tá? Gente que entende do pedaço, tá? Eles me dão aqui junho de 2020, agora, tá? As taxas de juros praticadas, tá? Cartão de crédito para pessoa física, 255,94 ao ano, 255% ao ano, tá? Se você se ferrou no cartão, tá? No Canadá seria 11%. Aqui 255. Isso é agiotagem absolutamente escandalosa, tá? Você pega empréstimo pessoal das financeiras, 107%, né? Cheque especial, 128%. Na Espanha, cheque especial, você tem até 6 meses, até 5 mil euros, zero. No Brasil, me dão apenas 10 dias no cheque especial antes de aplicar uma taxa de 128%. Eu estou dando esses exemplos, isso ferra não apenas as famílias, mas ferra também as empresas, tá? O dado que dão para junho de 2020, tá? A taxa de juros média para a pessoa jurídica, essencialmente para pequena e média empresa, tá? Porque as grandes empresas pegam dinheiro lá fora a 4%, 5% ao ano, tá? Aqui no Brasil, a taxa média é de 42,58%. Imagina a produtividade, o lucro que você tem que ter para poder pagar 42% de juros sobre o empréstimo que você pegou, ainda devolver o empréstimo, fora isso, certo? E ainda sobreviver. Quer dizer, você mata as empresas, você mata a capacidade de compra das famílias, né? Eu achei interessante, né? O senador estava comentando, né, que quando você trava a capacidade de compra das famílias, você trava a capacidade de produção das empresas, porque elas não têm para que vender, né? Eu achei muito simpático o empresário, escreveu no Estadão, né? Está mais barato eu contratar, porque quebraram os direitos trabalhistas, etc. Tal, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para que vender? Então, na realidade, eles paralisaram a economia. Então, isso aqui é uma dimensão, é a dimensão de extração via juros, tá? E a outra dimensão
são os dividendos sobre as empresas. Os dividendos, eles extraem e tiram das próprias, através da remuneração das ações, né? Eles tiram a própria capacidade, reduzem a capacidade de reinvestimento das empresas. Isso, um bom exemplo é a Samarco, por exemplo, né? O Brasil não sabe fazer um dique. Por que deu aquele desastre? Porque, em vez de investir corretamente na empresa, estavam simplesmente extraindo para os acionistas da Vale, os acionistas do Bradesco, os acionistas da Billiton internacionais, né? Então, na realidade, gerou um sistema de dreno financeiro que paralisa o consumo das famílias, paralisa a capacidade de produção das empresas e, pelo endividamento do Estado, paralisa também a capacidade de investimento do Estado. Quando a gente junta esses três elementos, né, o endividamento das empresas, das famílias e do Estado, e o que se extrai sob forma de juros e de dividendos, isso dá mais ou menos 20% do PIB, né? Isso não é gente que produz, isso é gente que só trabalha com papéis, são intermediários, né? Eles representam um custo de 20%. Uma economia não pode funcionar assim. Professor Ladislau, o senhor comentou assalto à mão armada. Eu acho que isso é assalto sorridente. As pessoas estão pegando isso, sorrindo da sua cara, literalmente, e multiplicando, e vamos que vamos, né? O Brasil afora. E o senhor trouxe um exemplo, eu lembro, quando eu comprei o meu primeiro carro, professor, eu paguei 2,5 carros, para a gente tratar diretamente, para a pessoa entender do que a gente está falando, eu paguei 2,5 carros. E no final, no pagamento desse carro, o carro já não valia 1/3 daquilo que eu paguei por ele. É muito louco tudo isso, né? Olha, não é louco não, viu? Faz todo sentido. Eu tenho esses caras, não dá para ver aqui a revista Forbes, tá? A revista Forbes é legal. Quando você lê a revista Forbes, se você está no metrô, está lendo a revista Forbes, as pessoas ficam impressionadas, tá? Está escrito aqui em cima, olha, a parte publicitária. Forbes Life, ou seja, o modo de vida Forbes, tá? Carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu, né? Eu não escolhi meu iate ainda, mas é uma palhaçada. Eu também não, professor. Agora, eu também não. Você também não. Olha, vamos nos debruçar sobre esse problema. Você se ferrou comprando um mísero carro, entende? Esses caras compram iate, mas sabe o que é? Eles compram o iate à vista, porque não são bestas, né? E mais, eles podem comprar esse iate porque eles não pagam imposto, sabe? O iate não paga imposto. E tem mais. Os lucros desses caras, os lucros que são de dividendos e de juros, essa extração do sistema produtivo, esse dinheiro, desde 95, né, os lucros e dividendos distribuídos não são tributados. Então, essa gente toda que tem essa imagem simpática, eles ficam sorridentes quando aparecem na Forbes, né? Estão entre os bilionários do planeta, são bilionários, tá? Essa gente, eu pego um exemplo muito simples, está aqui entre eles o José Safra, tem 80 e tantos anos, ele, de 2018 a 2019, ele aumentou sua fortuna em 20 bilhões de reais, né? 20 bilhões dá 2/3 do Bolsa Família, gente. É uma grana. Para já, ele não precisa disso. E dois, o professor Ladislau aqui paga 27,5% sobre o trabalho que ele faz. Tá? Esses caras não pagam nada. Entende? Então, esse negócio é estruturalmente desarticulado. Tá? Então, os números que vocês trazem, por que eles são tão grandes relativamente ao PIB? Porque o patrimônio, em geral, o patrimônio acumulado é mais elevado que o PIB, que é a produção anual, é o fluxo, certo? Mas, de toda forma, o que no Brasil aumenta são as fortunas dos bilionários, que não só não pagam impostos, como ganham essas fortunas sobre atividades improdutivas de intermediação, né? Veja como isso ferra os dois lados. Eu sentei aqui numa casa que tem dedicação total a você, né? Estava lá um fogãozinho de R$ 420 à vista e 840 a prazo. Estou arredondando os números, mas basicamente o seguinte: esse fogão, eu estava conversando, a loja estava vazia, estava conversando com o pessoal.
fogão saiu a 200 da fábrica, tem 40% de imposto, foi para 280. Certo? Agora, eles gostam mesmo é de vender a prazo, a 840. Tá? Sabe o que significa? Significa que o grosso da população, que não tem como pagar à vista, paga 840 por um fogão que saiu à fábrica a 200. Isso significa que o cara que produz, que é útil, que é um capitalista produtivo, não consegue reinvestir, né? Porque quem ganha é o intermediário, certo? E a população se ferra nos juros, cabe no bolso. Né? Eles dizem, a gente facilita, né? Olha, se proteja quando alguém diz que vai facilitar, tá? Mas, basicamente, o que acontece, né, é que o cara cabe no bolso, só que fica pesando no bolso 2 anos, entende? Aí o cara vê o peso desse negócio, né? Então, na realidade, nós temos hoje 64 milhões de adultos que estão, como se diz na Serasa Experience, negativados. Né? O povo conhece como está com o nome sujo. Né? 64 milhões de adultos. Acrescente as crianças, dá mais ou menos 40% da população. Gente, porque é sistema de agiotagem institucional. Eu mostro essas taxas de juros que eu estava mencionando para vocês, que eu peguei aqui da ANEFAC, né? Eu mostro isso para economistas internacionais, né? Eles não acreditam, eles dizem como é que o povo aceita. Né? Na realidade, nós temos um sistema de financiarização que está paralisando a economia. Exato. Professor, falando agora de pandemia, em relação aos pequenos empresários, aos microempresários, apenas 18%, né, dessas micro e pequenas empresas conseguiram o crédito no banco. E, geralmente, banco público, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os bancos privados estão omissos, apesar de terem recebido a linha de crédito para repassar para essas pequenas e médias empresas. Bom, isso vai gerar, e já está gerando, uma quebradeira, né? Enfim, várias pequenas e microempresas já fechando. Isso vai ser realmente daqui para frente, a tendência é piorar. E como é que o senhor vê também essa omissão dos bancos do setor privado nesse momento? Olha, a tendência é para pior, tá? Não sei se o senhor notou, mas é o 7º ano que nós estamos com a economia paralisada, né? São 6 anos que eles estão consertando, né? Eles estão extraindo tanto dinheiro, por isso está ligado ao que a gente está... Como é que esses bilionários aumentam suas fortunas em tanto dinheiro, quando a economia está parada, isso significa que alguém está empobrecendo, porque você está extraindo. Então, você está paralisando a economia. As empresas estão tramadas, primeiro, porque elas não têm para quem vender, certo? Porque as pessoas estão endividadas, né? Estão enforcados, 64 milhões de adultos, tá? Estão enforcados, não conseguem pagar o que já compraram, que dirá comprar mais coisa. Então, não tem demanda. E segundo, a taxa de juros é simplesmente extorsiva, isso é agiotagem, certo? Então, na realidade, ele fica preso nesse processo. Quando a gente olha recentemente esse 1 trilhão e 200 bilhões que eles estão repassando para a economia, uma parte muito pequena, da ordem de grandeza de apenas 10%, vai para as famílias. O essencial vai para os bancos. Certo? Os bancos não estão redistribuindo. O Paulo Guedes fez uma cara de surpresa, né? E disse: o dinheiro está empossado, né? Empossado com C cedilha, né? Nos bancos. Claro, os banqueiros não estão nem aí. Os banqueiros se dizem: não, nós somos responsáveis e nós estamos na situação de crise e nós temos que analisar os dossiês, porque isso aqui é uma situação séria. Claro, e esse dinheiro vai reforçar os dividendos, vai reforçar os bônus das diretorias. Gente, isso aqui é uma relação de força, não é relação de lógica econômica. Tá? A lógica econômica é você passar o dinheiro para a base da sociedade. Se você faz a renda básica, né, que o senador estava mencionando, você assegura o básico para todo mundo. As pessoas dizem: mas de onde vem o dinheiro? Nós temos dinheiro, né? Porque você fazer uma renda básica vai custar cerca de 10% do PIB, o que estão repassando para os bancos, aí esse trilhão e 200 bilhões são 16% do PIB.
certo? Agora, tem dinheiro para repassar. O que acontece é o seguinte, quando você passa esse dinheiro para as famílias, sob forma de uma renda básica universal, esse dinheiro eles consomem, eles não mandam para paraísos fiscais, não fazem aplicações financeiras, eles consomem. Quando o Paulo Guedes diz, não, o dinheiro que vai para os pobres, eles consomem e aí some. Isso é uma burrice, né? Porque esse dinheiro é transferido, transformado em consumo, esse consumo vai para as empresas, esse dinheiro vai para as empresas que podem produzir mais. E tem mais, o dinheiro que as famílias consomem se transforma em imposto sobre o consumo e 40% já volta para o Estado. Né? E como dinamiza a atividade empresarial, isso gera também imposto, também volta para o Estado. E a roda gira. Né? Então, na realidade, o errado é passar o dinheiro para os bancos e ficar esperando, né, como uma Maria esperançosa, que eles vão repassar para a economia. Eles estão absorvendo esse dinheiro. Agora, você passar o dinheiro, em particular, para as populações, inclusive para os municípios, porque em cada cidade que se sabe quais são as políticas emergenciais necessárias, né? Você dinamiza a economia pela base e faz a roda funcionar. Né? Professor, é o seguinte, o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente não conseguiu falar do seu livro Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais. Mas o papo estava muito, muito bom, né? A gente ficava aqui a noite inteira. Olha o livro, não faz a propaganda, mas eu já vou fazer aqui um convite para você, Dalbor, para a gente conversar durante essa semana, aí no Jornal Brasil Atual de manhã, que eu quero falar do seu livro. Combinado? Pode ser? Combinado. Gente, esse livro aqui está em forma de vídeos no meu blog, de graça. Tá? Nós somos uma rede de professores que disponibiliza toda a produção científica online gratuitamente. Usem e abusem. Parabéns pelo programa, acho excelente fazer tipo de resumos assim da semana, é muito rico. Parabéns para o pessoal da TVT. E, no meu caso, é só chamar. Eu sou um homem fácil. Legal. Maravilha. Tá facinho. Maravilha. Então, professor, a gente conversou aqui com o Ladislau.